Nós vamos para a terceira entrevista nesses últimos 20 dias com o presidente do CETSERGS, é o Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística do Rio Grande do Sul, CETSERGS, o empresário Sérgio Mário Gabardo. Por quê? Pela importância das cargas. Sem caminhões transportando cargas, não temos abastecimento. E com a devastação de tantas rodovias, de tantas pontes e a limitação do trânsito de cargas, nós agora queremos saber a que ponto nós estamos e a quantas andamos, né, nessa matéria das cargas. Por isso, cumprimentamos e, ao mesmo tempo, agradecemos a gentileza habitual de atenção do Sérgio Gabardo. Sérgio Gabardo, bom dia. Bom dia. Como é que estamos agora? A situação está cada vez mais difícil. É mesmo difícil, né? Porque agora começa a baixar as águas e aí nós vemos a situação dos nossos colaboradores, dos familiares dos colaboradores, que está cada vez leva um susto, digamos, quando chegam nas suas casas para poder ver o que sobrou da casa deles, da empresa. A nossa empresa ainda está embaixo d'água. Então, digamos, isso já faz 18, 19 dias, e como é que a gente chega e falar para as pessoas de recomeçar quando que, ou diretamente ou indiretamente, as pessoas perderam tudo e ver a empresa deles também numa situação muito difícil. Porque nós imaginamos, Gabardo, que muita gente, tendo perdido refrigeradores, fogões, televisores, vão logo que possível lá correr às lojas. E a demanda, então, será intensa. E se não houver o reabastecimento, muita gente vai ficar sem poder comprar. Isso do lado mais material. Agora, no lado dos alimentos, nós sabemos, por exemplo, que os hortifruti estão chegando em pequena quantidade, o que tem supervalorizado. Eu anteontem estive no supermercado e descobri, por exemplo, Gabardo, que o alface subiu 100% em relação ao período anterior às enchentes. Isto é apenas um exemplo. Por quê? Porque é muito pouca a hortaliça que tem chegado. E quem transporta são caminhões de lugares mais distantes, maiores produtores. Então eu entendo quando você diz que a coisa vai mal ainda, vai mal. E a gente, por enquanto, está sem perspectiva de melhora, embora as águas estejam baixando. Mas as lavouras, as hortas, foram encobertas pelas águas, não é? Então, acho que nós vamos passar algum tempo com essas carências, não é? Nós temos que saber que, digamos, nós estamos no fim da safra agora de quase tudo, né, certo? Mas havia muita lavoura de morango, de alface, de muitas hortaliças que continuam o ano inteiro. Essa não existe mais, né? Eu, inclusive, eu sou produtor rural, minha lavoura de arroz, de milho e de soja ficou embaixo d'água, né? Mas o que acontece é o seguinte, hoje, quando você fala, ou nós falamos de uma geladeira, um fogão, até a gente dá jeito, mas quando começa o PET, se foi, né? Aquela lembrança foi. Se nós entrarmos dentro de uma casa que entrou água, é 99% destruída. Todas as lembranças, elas se vão. Então, nós precisamos ter uma coragem de passar para as pessoas recomeçar. Eu, por exemplo, passei já pela maior adversidade, e você sabe disso. Então, eu sempre tenho coragem de recomeçar. Mas como é que eu digo assim, por exemplo, chego dentro da minha empresa que eu construí desde o primeiro tijolo e ela está destruída. Ela está destruída. Imagina. Então, digamos assim, o colaborador, ele já vem com problemas lá de casa, e as empresas são feitas de pessoas e não de bens. Mas quando vê que lá em casa ele perdeu, que ele construiu numa vida,
e ele chega e vê a empresa dele, com o habitat dele, que ele fica mais acordado dentro da empresa que com a família, ele também vê ela destruída. E eu também penso que nessa hora, sem crítica, mas acho que o governo deveria analisar principalmente a situação das pessoas, casa por casa, o prefeito, o vereador, não sei como pode ser feito isso, começar pelas pessoas e até as empresas. O que nós podemos fazer? Não estou dizendo que o governo dê dinheiro, mas que por um tempo não cobre impostos, que ele olhe para essas empresas para tentar fazer as empresas recomeçar. Eu diria assim, 50% das empresas que ficarem embaixo d'água não vai ter condições de continuar. E isso é um desastre para a nossa economia, tão pujante que é o Rio Grande do Sul. Suas considerações são muito ponderadas e verdadeiras. É verdade. Como recomeçar? Não tem como, falta recurso. Por outro lado, o governo federal está prometendo socorros, mas são tantos os pedidos que nós não atinamos até agora saber até onde o governo vai poder atender. É uma terrível situação. E quando fala a palavra perda, o Gabardo sabe bem o que é isso. Ele teve uma perda extraordinária na sua vida, que foi de um filho em circunstância trágica. E grande parte do Estado conhece a história. Bom, Gabardo, nós vamos continuar falando, e a sua experiência de um homem muito vivido, de um empresário que atua num setor essencial para a sociedade, que é o transporte de cargas, setor que você lidera e preside, vamos seguidamente buscar a sua palavra, que sempre nos traz luz de soluções. Por enquanto, as soluções são raras, são poucas, porque as águas estão por aí e a destruição foi longe demais, foi grave demais. Agradeço muito a sua presença aqui nesse programa da Rádio Guaíba, a não ser que você tenha alguma coisa ainda a acrescentar. Sérgio Gabardo. Eu gostaria de dizer uma coisa assim. Hoje, às 1h30, eu vou ter uma assembleia online com todos os associados, com os transportadores. Mas a pergunta que eles me fazem, o que eles me questionam, é dizer assim, Gabardo, eu tive uma pandemia, tive problemas. Depois eu tive as estiagens, depois eu tive a seca, depois eu tive não a enchente, assim, a enchente, depois a catástrofe. E agora, como eu vou continuar? Mas tem um problema, eu estou pendurado no banco. Né? Então, digamos assim, fica difícil hoje estar na frente de uma entidade e, ao mesmo tempo, não ter como poder. Claro que a gente tenta, de alguma maneira, como você, tá, como a rádio faz e tal, mas a gente sabe, passou uma pandemia, passou uma catástrofe que teve principalmente na Vale do Taquari, mas a gente não viu alguém que dissesse, olha, nós estamos do teu lado para resolver isso. Isso deixa a gente muito assim para baixo. Eu vejo que também, como eu sou agro, os agricultores não vê algo de solução. Eu não estou dizendo em nenhum momento que o governo tem que ir lá dar dinheiro, mas que converse e mostre um caminho para essas pessoas que talvez só palavras possam resolver, ou seja, um incentivo de mostrar um caminho para eles poderem continuar. A nossa certeza, e é uma certeza, que o povo gaúcho tem uma tradição de trabalho, né, de garra, não é? E nós haveremos de nos recuperar. O que nós precisamos urgentemente é da melhora do tempo, e uma melhora que perdure por semanas, não apenas de 2, 3 dias, e vem uma chuva de novo, o que está sendo uma constância. Mas, prezado Sérgio Gabardo, muito obrigado por sua presença aqui. Quando achar oportuno falar, ligue para cá que teremos muito prazer em colocá-lo no ar. Um abração. Um abraço, obrigado. Hein? O presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística do Rio Grande do Sul, um sindicato enorme e de uma importância transcendental, porque é o transportador de mercadorias, de alimentos, etc.